Alguns moradores do bairro de Salala, no município da Matola, acordaram em pânico com o roncar dessa pá escavadora por volta das 8 horas da manhã. A máquina pesada derrubou 20 muros de vegetação que o município diz terem sido construídos em lugares impróprios. A decisão gerou uma onda de protestos por parte da população que tentava impedir o trabalho do município. Sem entendimento, o governo de Calixto Coça acionou a polícia, que, devidamente armada, fez cumprir a decisão da edilidade da Matola. Dispararam meu marido, sim. Assim está no hospital. Só por causa da casa dele, nós disse sim, dá um tempo, pelo menos um mês. Nós conseguimos primeiro pôr o muro à frente, ou pôr chapa. Disse não, porque governo é governo. Que tipo de governo é esse aí? Dispararam onde? Em que parte do corpo? Não sei, é braço, é aqui. Dispararam aqui mesmo, porque eu estive aí já. Agastados, os proprietários das residências afetadas queixam-se de não terem sido avisados a tempo e dizem que podiam ter destruído o muro pelas próprias mãos. Eles mandam a carta no sábado a dizer que vão destruir. Só que eu não sei qual é o município que trabalha no sábado, porque as cartas vieram no sábado. Qual é o município que trabalha no sábado? Vem dia 18 é sábado, que vão destruir a terça-feira de manhã. É o que aconteceu. Mas a reunião, eles não chegaram a querer falar conosco, mas não fica bem. Partiram tudo, condutas de água, a gente nem tem água aqui dentro das casas. Querem fazer uma estrada de 8 metros, que nós temos avenidas aqui em Moçambique que não tem essa dimensão dessas estradas. Para quê? Para passarem esses caminhões? Esses caminhões que passam daqui vão partir as nossas casas. Mais de 100 infraestruturas, entre casas, muros de vegetação, estabelecimentos comerciais, já foram deitados abaixo pelo município da Matola desde que iniciou o processo de demolição de obras erguidas em locais impróprios. O município da Matola diz que mandou demolir os muros de vegetação porque foram construídos fora do limite estabelecido. O vereador do posto administrativo da Machava diz que as famílias afetadas foram avisadas a tempo. A vedação deitada abaixo pelo município da Matola está 100 metros acima do limite, o que condiciona o projeto de construção de uma estrada de 10 km que liga a Estrada Nacional número 4 ao bairro Machava-Sussimol. O município da Matola diz que não tinha outra saída senão fazer cumprir a postura urbana. As casas foram construídas em locais próprios. O que acontece é que há uma pequena violação, porque olhando naquilo que os terrenos são é de 15 por 30 e foram ocupar uns 5 metros pertencentes à estrada. Na planta topográfica são 15 por 30 e 5 metros pertencentes à estrada. Eles fizeram um muro fora dos 15 por 30. O vereador do posto administrativo da Machava desmente que os avisos tenham sido enviados no limite e diz que as famílias ignoraram as notificações enviadas pelo município. Já tivemos várias reuniões com os municípios envolvidos nessa situação, incluindo até na semana passada, quarta-feira, houve uma reunião no posto administrativo, onde foram notificados todos, e na quinta-feira também estivemos aqui reunidos com os municípios. A demolição hoje resulta do pedido que eles submeteram ao Conselho Municipal, porque o nosso trabalho devia ter sido feito na sexta-feira e eles pediram que sexta-feira era um pouco apertado, que pudesse passarmos para segunda-feira. E nós, por entender e compreender a situação humana, dissemos que segunda-feira podíamos deixar, mas sim, terça-feira a máquina vinha para aqui. A estrada que será construída neste local está orçada em mais de 60 milhões de meticais e será erguida pela construtora JJR num prazo de cerca de 2 meses. Nós vamos sair para um curto e rápido intervalo. Voltamos já a seguir. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia.
STV também é dispor. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique diz que a Brita Lar é teoricamente responsável pela tragédia com os andaimes que causaram a morte de 5 pessoas. Tomás Timbana sublinha que a Brita Lar é o primeiro responsável, embora o inquérito em curso possa apurar outros responsáveis. À partida, o que teoricamente será responsável é o empreiteiro, porque é quem executa a obra, é quem determina as condições em que ela está a ser executada. Por exemplo, os andaimes podem lhe pertencer, portanto, se lhe pertence, há um conjunto de princípios que devem ser observados para a montagem dos andaimes, como também o empreiteiro pode ter subcontratado uma empresa especificamente para montar os andaimes. Estamos a falar de uma obra muito grande, portanto, os andaimes para esta obra são verdadeiramente um caso que merece uma preocupação. E a montagem de andaimes, dizem-nos os técnicos, requer também um conjunto de precauções que devem ser tomadas. Como é evidente, o responsável pela montagem dos andaimes deve cumprir estas obrigações, mas o fiscal aí também tem a responsabilidade de verificar se os andaimes que foram montados preenchem os requisitos legais ou não. Seja como for, o primeiro responsável será o empreiteiro. Tomás Timbana avança que a lei prevê esta situação de determinação de responsabilidades em casos onde há vários intervenientes. A lei também prevê um pouco essa questão de determinação do responsável. O empreiteiro, mesmo que subcontrate, objetivamente ele é responsável. No caso concreto, pode invocar causas que o isentam de responsabilidade por hipótese, pode dizer que houve um ciclone, que houve um tremor de terra, enfim, portanto, é possível, de forma abstrata, concebermos situações em que o empreiteiro não é responsável, mas, evidentemente, temos que olhar para as circunstâncias do caso concreto e verificar quem é o responsável por esta tragédia. A Ordem dos Advogados de Moçambique esperava que o Conselho Superior da Magistratura Judicial penalizasse o juiz que mandou prender um advogado em pleno exercício de atividade na Beira. A Ordem dos Advogados entende que este comportamento do juiz Laurindo Maós foi um comportamento inadmissível no Estado de Direito, que este comportamento do Dr. Laurindo Maós foi uma tentativa de calar a advocacia. E repare que nós estávamos à espera que o Conselho Superior da Magistratura Judicial fosse muito claro na interpretação daquilo que é o direito de defesa, mas infelizmente encontramos um Conselho Superior da Magistratura Judicial a acobertar situações desse género. É verdade que o Conselho aplicou a medida de administração, mas isso é inadmissível. Nós não podemos, de modo algum, aceitar, permitir que um juiz que tem todos os poderes para exercer as suas funções proceda desta forma, e a sanção que lhe é aplicada é a sanção mínima possível. Mesmo assim, Timbani não acredita que a relação entre juízes e advogados poderá azedar no país. As relações entre os magistrados e os advogados não são boas, infelizmente, e nós temos de lutar para que elas melhorem. E nos últimos tempos tem estado a ter tendências de melhoria, evidentemente que isso tem de partir do topo de cada uma das instituições. Mas o facto de nós lutarmos por termos uma boa relação com as magistraturas não significa que nos devamos esquecer das nossas prerrogativas, dos nossos direitos e das obrigações dos juízes, e vice-versa também. Portanto, quando nós sentimos que a nossa profissão está a ser posta em causa, não vamos, de modo algum, deixar de chamar a atenção a esse fato. O Presidente da República diz que a Ematum tem a obrigação de produzir lucros para pagar a sua dívida. Filipe Nyusi diz ainda que a polémica em volta da Ematum é levantada por quem saía a perder, com a fiscalização marítima.
Filipe Nunes não tem dúvidas que a Ematum vai cumprir o propósito para o qual foi criada e até pagar a dívida que contraiu com os bancos europeus. A Ematum, como empresa, é para produzir. E a empresa tem obrigação por si só de ser rentável. Se não for rentável, vai para baixo. Vai para baixo, tem que produzir. Então tem que ser gerida de forma produtiva. Agora estamos a dar passos que, de uma forma transparente, temos vindo a comunicar o que está a acontecer. Seja no Parlamento, em todo lado, estamos a gerir. Temos que nos relacionar com aquilo que existe e de uma forma racional, de uma forma transparente. É o que estamos a fazer. Não se recordou o tempo em que era ministro da Defesa e ocorreu na costa moçambicana o sequestro por piratas somalis de um barco com pescadores moçambicanos. E a Marinha moçambicana não pode fazer nada por falta de meios. Sabíamos onde que o barco está a passar ali, mas também há o problema de poluição das nossas águas. Nossa riqueza. A fragata sul-africana que tem patrulhado as nossas águas só para fazer uma deslocação, quantos litros de combustível gasta. Então temos que partilhar. Então uma das coisas que temos é criarmos as nossas capacidades e aceitar, porque as pessoas não devem ter medo. E quanto à polêmica, o presidente não tem dúvidas sobre a sua origem. Peixe da primeira, então que está a ser tirado em grandes quantidades e aquilo que quando o Bucani deve estar claro, quando é verdade que alguém vai ficar em desvantagem a partir da altura que nós vamos dificultar a pesca. No fim da altura, energia e recursos naturais. Filipe Nunes diz que frações a descoberta dos recursos naturais. Tenta atrasar, naturalmente, que encontrará o espaço ocupado. Portanto, é por isso mesmo para meter uma outra corporativa que dá créditos a Moçambique, que vai negociar, também vai para lá. Uma missão de agricultores com a Nadarco, aliás, com a Vale, prestação de serviços. Então, nós vinhamos a carinhar, porque o chefe de Estado moçambicano reiterou que a visita ao Instituto Francês de Petróleos foi proveitosa e importante para a tomada de decisões do seu governo em relação ao negócio de gás e petróleo. Primeiro foi sabermos quem pode fazer, aquilo é a máxima, pode haver outras melhores. E também temos que ver qual é a musculatura. Por isso mesmo quisemos ir diretamente àquele sítio para servir de referência e compreendermos. Claro para os franceses que Moçambique quer mais investimentos no setor da agricultura, que os franceses têm boa experiência. Por isso, dentro em breve... É Moçambique, porque o grande capital para a agricultura é a terra. Então temos que ter certeza que essas terras estão disponíveis. Existem terras que não estamos terras aráveis e férteis, mas se estão disponíveis, para não vermos terras que estão nas mãos das pessoas e depois não fazem nada. Os franceses comprometeram-se ainda em reabilitar o sistema de abastecimento de água em Mucuba e Gilé, na província da Zambésia, bem como a construção de uma central elétrica de 30 megawatts em Metor, em Cabo Delgado. E o governo moçambicano ratificou hoje um crédito de $200 milhões financiado pelo Banco Islâmico de Desenvolvimento para a construção da linha de transmissão de energia Chimoara-Nacala nas províncias de Nampula e Zambésia. Um crédito destinado ao financiamento do projeto da linha de transmissão de energia Chimoara-Nacala na zona norte do país. Este crédito está orçado em $200 milhões americanos. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou também o decreto de revisão do Estatuto Orgânico da Inspeção-Geral do Trabalho, aprovado pelo decreto número 11/2014, de 26 de março. Esta revisão, dentro do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, com esta revisão, integrou-se a inspeção administrativa na Inspeção-Geral do Trabalho, por forma a garantir uma maior e melhor fiscalização, como forma de garantir que os mecanismos legais para a proteção social dos funcionários e agentes do Estado sejam operacionais. Em 2014 foi informado que foram desligados 1.194 funcionários e agentes do Estado, sendo 332 por idade, 741 por tempo de serviço e 130 por incapacidade. Considerando o género, referir que a maior parte destes desligamentos foram do sexo masculino, 69%, e 31% do sexo feminino.
foi apresentada informação sobre a criação do Clube dos Amigos da Educação, que é um clube que visa garantir um maior envolvimento da sociedade nas atividades do processo de ensino-aprendizagem. 11 altas patentes da Polícia da República de Moçambique passaram hoje à reserva depois de 40 anos de serviço. A lista dos oficiais inclui o Ministro do Interior, Basílio Monteiro, e antigos altos dirigentes da PRM. Alfiado Citoi, Carlos Rungo, Luís Maguese, Custódio Zandamela, José Nhantave, Fernando Binda, José Domingos, Gilberto Madime, Manuel Jamaca e Vasco Lino são os oficiais que hoje passaram à reserva. A cerimônia que oficializa a entrada para a reserva destes oficiais foi dirigida pelo Ministro do Interior, Basílio Monteiro, que é também um dos reservistas. No seu discurso de ocasião, os oficiais dizem que saem do ativo com sentimento de dever cumprido. Cabeça erguida, afirmamos orgulhosamente missão e dever cumpridos. Passamos a situação de reserva, felizes, porque criamos e desenvolvemos a polícia e entregamos o testemunho à nova geração, que estamos conscientes de que será continuadora dos ideais mais nobres que ao longo da nossa vida defendemos. A passagem destes oficiais generais pela polícia confunde-se com a história da própria corporação. Quase todos estão nas fileiras desde o período da transição do governo colonial e assistiram a todas as transformações dentro da corporação. Na hora de saída, deixam uma mensagem para a nova geração. Fidelidade à pátria e à nação moçambicana. Cumprimento das ordens de missões sem recuo, mesmo que isso custe a entrega da própria vida. O Ministro do Interior exortou os reservistas para que continuem em prontidão para que, mesmo fora do ativo, contribuam para o combate à criminalidade. A passagem à reserva é um ato de grande decoro. Não significa um momento em que se diga apenas missão cumprida. É uma fase da vida na qual devemos estar mais atentos ainda a idiosincrasias das manifestações temporais da dinâmica social. Os senhores generais continuam ligados ao Ministério do Interior e ao Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, onde, desde o guarda até o general, todos continuarão ansiosos para acolher com inqualificável gosto os vossos conselhos e ensinamentos. Os 11 oficiais que participaram desta cerimônia fazem parte de um total de 93 que transitaram para a lista de reservistas depois de cumprir 4 décadas ao serviço da lei e ordem. Junto com os restantes ramos da PRM, o grupo reservista cumpriu a sua última passagem de guarda de honra junto do Ministro do Interior. Esposas dos oficiais que hoje passaram a reserva manifestaram alívio pelo novo estágio dos seus cônjuges. Apesar de compreenderem a dimensão de serviço que os maridos prestavam, elas dizem que chegavam a temer pela vida dos companheiros devido à onda de criminalidade e à instabilidade política no país. Não foi fácil realmente. Muitas vezes não ficavam em casa por causa do serviço. Eram chamados a qualquer momento, era uma situação a qualquer momento, tinham que estar lá para poder ocorrer essa situação. Olha, o sentimento é de que era uma atividade necessária, que nós sempre chamamos tarefa difícil, mas uma tarefa necessária. Ficávamos preocupados, o que poderia acontecer, mas compreendíamos que era necessário exercer aquela função de polícia pela ordem e tranquilidades públicas. Eles iam para o mato, iam trabalhar e depois com essa confusão da Renamo, a gente nunca ficava bem, não é? Sempre ficava com medo, preocupada. Depois ele que trabalhava ainda mais lá no mato, estava sempre em frente, era preocupante. Mas agora chegamos neste momento, é alegria, não é? Eu não me preocupava assim tanto, porque também, por um lado, eu tinha aquele espírito nacionalista, tendo em conta que eu também fui para um emprego ainda com 17 anos, não é? E eu entendia ele.
eu entendia e quando ele voltasse, eu dizia, olha, parabéns, para frente é que é o caminho. Um guarda da empresa de segurança privada, W Power, afeto à dependência da eletricidade de Moçambique, no distrito de Manica, foi brutalmente espancado por criminosos na madrugada desta segunda-feira. Os criminosos arrombaram ainda as instalações da EDM e apoderaram-se de 90 mil meticais. Este é o momento que o corpo de Francisco Manuel Semo chegava à sua casa para o último adeus dos seus familiares. O que parecia ser uma jornada de trabalho normal passou para uma tragédia para Francisco Semo, guarda da empresa de segurança privada W Power, afeto na noite de último domingo na dependência da eletricidade de Moçambique, no distrito de Manica. É que desconhecidos, ainda a monte, invadiram o local e desferiram um golpe fatal sobre a vítima. Os malfeitores tiraram destes cofres quantias calculadas em pouco mais de 90 mil meticais, além de terem arrancado a arma que a vítima portava. Violentaram o guarda com os mesmos instrumentos até a morte e de lá retiraram um cofre contendo cerca de 92 mil meticais. Para além do cofre, o malogrado, neste caso o guarda, foi despossuído uma espingarda de marca Maverick com 4 munições. A morte de Francisco Semo não só trouxe tristeza, mas também deixou membros da família desapontados pela forma como o assunto foi tratado pela direção da W Power. A família acusa o patronato do finado de não ter prestado apoio para as cerimônias fúnebres. Quando cheguei lá, disseram que iam fazer tudo por tudo para trazer o meu pai para aqui de carro da empresa e sendo acompanhado com direitos da empresa. Eu não vi nada disto, por fim acabaram a alugar um táxi para carregar o meu pai para aqui. O que me espantou e que me pôs mais nervoso foi a situação do transporte. Tivemos que, quer dizer, dizem que a delegada que está no Maputo mandou lá uma viatura para levar um corpo de um funcionário que é deles numa carrinha táxi. A W Power diz que irá averiguar o assunto, mas por enquanto as despesas foram suportadas pelo último salário do falecido, uma vez que a decisão de apoiar em despesas de funeral deve vir de Maputo. O apoio foi de 7 mil e a 8 mil, no caso. O apoio, nós aqui como representantes, dependemos centralmente. O que podemos fazer sempre vamos dar informações como obter mais apoios. O distrito de Manica tem sido palco nos últimos tempos de uma crescente onda de criminalidade. Um cidadão comerciante de nacionalidade maliana foi atingido por 3 balas e perdeu a vida no bairro de Muhala, Expansão, na cidade de Nampula, nos princípios da noite de ontem. Os autores deste crime apoderaram-se de somas monetárias, portanto estimadas em mais de 1 milhão de meticais, e puseram-se em fuga imediatamente numa motorizada, o que permitiu que não fossem reconhecidos. Foi precisamente neste local que ocupantes de uma motorizada abordaram um cidadão de nacionalidade maliana já à entrada da sua residência, quando eram precisamente 17 horas e 30 minutos vindo do seu local de trabalho. À entrada à sua residência, os meliantes abordaram este cidadão, apoderaram-se da pasta que trazia com valores monetários, depois de terem o baleado com 3 tiros. Ele estava a sair no serviço, vem para aqui, estava no carro dele. Estava um jovem com moto aqui, estava armado. Então ele a descer no carro, a entrar no quintal, logo aquele senhor tirou a arma. Disse para dar e passa que ele tem. Aquele passa tinha dinheiro. Não, quantos que tem não sabemos, mas tinha dinheiro. Então logo o passa, coisa dele está aqui. Aquele tirou passa, outro também a tirar. Logo lhe tiraram a arma, tiraram 3 tiros no peito. Soar tiros, né? E prontos. Quando quis eu sair pela varanda, testando este fato, vimos um homem de moto já a sair. Nós vimos de trás.
estão eles a sair, depois de estar, portanto, aqueles tiros a sair, pois nós não conseguimos reconhecer. Entretanto, a comunidade maliana residente em Nampula lamenta o sucedido e lança um grito de socorro ao governo e particularmente às autoridades policiais para que o mais rápido possível travem a onda de insegurança que paira ao nível dos bairros da cidade. Todo tempo se sente agredir pessoas, todo tempo não está a dormir com um livro vendado aqui na Mola Mensal. Também estamos a pedir exatamente do governo moçambique, confiamos, todo nosso estrangeiro, todos nós, confiamos de ver o que poder fazer para esse assunto. Porque a pessoa morta, nós todos vamos morrer. Mas a forma de morrer já é muito triste, né? Na manhã desta terça-feira, as portas das lojas e barracas que compõem grande parte da rede comercial da cidade ficaram trancadas, tudo porque os proprietários de nacionalidade estrangeira decidiram não abrir ao público em protesto contra a onda de violência a que são alvos nesta urbe. Acompanhamos lá na Baixa de Serquepa, diz que faleceu um daqui do mercado, que vem aqui no mercado. Como é horta, é horta. Nós estamos a cumprir a horta do serviço. As imagens são de Oliveira, Jamar Ramatani, STV, Nampula. O primeiro secretário do Partido Frelimo em Nampula apela aos membros do partido e à população em geral a saber valorizar as conquistas alcançadas no país durante os 40 anos da independência nacional. Agostinho Chelua defende que Moçambique é um país indivisível, não havendo por isso motivos para pronunciamentos contrários à unidade nacional e ao desenvolvimento. O recém-indicado primeiro secretário do Partido Frelimo em Nampula está a privilegiar encontros com os membros do seu partido, ocasião que serve para apresentação, mas também de acompanhamento da situação real do partido. Nas suas intervenções, Agostinho Chelua tem estado a exortar as populações a saberem preservar as conquistas alcançadas durante os 40 anos da independência nacional. Nós queremos escolas irem crescendo, irem se aumentando. Nosso hospital foi ampliado. É isto que nós queremos. É isto que o governo da Frelimo faz para o bem, para servir a nossa população. Está formando mais enfermeiros, está formando mais parteiras e reconhecemos que ainda não são suficientes, mas cada ano nós temos crescido o número de enfermeiros, o número de parteiras, o número de professores, mas sabemos que ainda não são suficientes. Agostinho Chelua referiu ainda que o país é indivisível e criticou aqueles que, como disse, fazem pronunciamentos divisionistas. Este nosso país, do Rovuma ao Maputo, é único. Não podemos aceitar as pessoas que dizem que temos que dividir. Nós aqui em Nampula temos as pessoas que nasceram na Zambésia, trabalham aqui, vivem aqui, têm família aqui e desenvolvem as suas atividades aqui na nossa província. Mas também temos os que nasceram em Nampula, estão a viver em Niassa, estão se a sentir bem. Estão a viver em Inhambane, estão se a sentir bem. Os de Inhambane estão a viver em Cabo Delgado, estão se a sentir bem. Agostinho Chelua foi eleito primeiro secretário do Partido Frelimo em maio do corrente ano. Entretanto, prevê manter encontros similares com militantes do seu partido em diferentes distritos da província de Nampula. Iniciou a reabilitação do Hospital Central de Nampula, a maior unidade sanitária da região norte do país. A reabilitação iniciada ontem vai abranger 4 enfermarias, uma situação que obrigou a direção daquela unidade sanitária a transferir doentes para o Hospital Militar naquela cidade. Iniciou ontem a reabilitação do Hospital Central de Nampula com intervenções que abrangem 4 enfermarias, designadamente medicina, pediatria, ortopedia e cirurgia. Por causa disso, a direção daquela unidade sanitária foi forçada a transferir os doentes num total de 180 camas para o Hospital Militar nesta cidade. Iniciou ontem, 20 de julho. Como esta reabilitação vai abranger 4 enfermarias do hospital, nós vamos ter que transferir alguns doentes dessas enfermarias para o Hospital Militar. Nesta primeira fase, o que nós fizemos foi transferir as enfermarias que têm doentes que nós podemos mobilizá-los para lá.
Transferimos a enfermaria de cirurgia, transferimos os doentes da otorino, os doentes da maxilofacial e da urologia e alguns doentes da cirurgia plástica. Os doentes da pediatria, nós arranjamos um espaço no serviço de pediatria para albergá-los lá. Como se trata de crianças, seria um grande constrangimento, estamos a mover mais de filhos. A reabilitação envolve igualmente o muro de vedação, corredor principal e o chamado Bloco H, onde estão instaladas as 4 enfermarias. Baina Bussahal, diretora clínica do Hospital Central de Nampula, pede a colaboração e, acima de tudo, compreensão de toda a sociedade utente dos serviços daquela unidade sanitária. Ter alguns constrangimentos, porque pode aparecer aqui a família para visitar e não encontrar cá os doentes. Então, vimos através deste meio para informar a população em geral que nós estamos em reabilitação. Referir aqui que o bloco operatório continua aqui no Hospital Central. Os doentes que nós reparamos que não estão capacitados para serem transferidos, nós temos cá dentro do Hospital Central. A diretora clínica do Hospital Central de Nampula não revelou o montante a ser usado nesta intervenção, assegurando apenas que a mesma levará 12 meses. Refere-se que esta é tida como uma reabilitação de vulto de que se beneficiou o Hospital Central de Nampula, construído na época colonial. Para além de Nampula, o Hospital Central atende doentes das províncias de Cabo Delgado, Niassa e Zambésia. A população do distrito de Xibabava, em particular do posto administrativo do Muxungue, conta desde hoje com um banco. Trata-se de uma iniciativa do BIM, apontada pelos populares como solução para os frequentes assaltos nos estabelecimentos comerciais e residencias. A governadora da província de Sofala espera que mais bancos e outros operadores financeiros abraçam o desafio de se expandir para o interior, com vista a evitar que a população percorra centenas de quilómetros à busca de serviços bancários. Que este crescimento do número de instituições financeiras resulte numa contínua melhoria do serviço ao público, contribuindo deste modo para dinamizar as economias locais. Precisamos de uma alta velocidade de fuga à burocracia, trabalhando mais horas e mais rapidamente. Precisamos de mais inovação, introduzindo novas práticas, novos instrumentos e novas atitudes perante o negócio, o cliente e o risco, avançando rapidamente para o desenvolvimento do mercado de capitais e da atividade seguradora, sobretudo o ramo da vida. Para o Banco de Moçambique, a implantação de uma instituição bancária em Muxungue constitui um efetivo estímulo à concorrência entre as instituições financeiras localizadas na província. E por essa via, um contributo para a melhoria da qualidade dos serviços bancários prestados aos agentes econômicos e à população em geral. Na verdade, este crescimento coloca desafios ainda maiores aos operadores financeiros, às autoridades em geral e ao Banco Central em particular, na medida em que os benefícios da bancarização devem ser efetivos na vida das pessoas, o que só se consegue se os utentes fizerem o melhor uso dos produtos e serviços financeiros postos à sua disposição, o que, por sua vez, implica o prévio conhecimento desses produtos e serviços. O Milênio BIM afirma que com este balcão pretende reforçar o seu papel de parceiro e agente econômico ativo, apoiando o setor empresarial e a população de Muxungue. O banco continua apostado em abrir balcões em zonas rurais. Aliás, o caso de Muxungue é o exemplo disso. E vai continuar nesta caminhada de manter o seu foco em todo o país, em todas as regiões e continuadamente nas zonas rurais também, que é o que tem feito até agora. A governadora da província de Sofala e o representante do Banco de Moçambique desafiaram o Milênio BIM a ser mais inovador e a estar cada vez mais próximo do cidadão, com serviços que contribuam para o crescimento efetivo da mesma e pensando apenas em lucros. Trata-se da primeira instituição bancária naquela região, onde são movimentados diariamente milhões de meticais provenientes da comercialização da castanha de caju, ananás e outros produtos de primeira necessidade. Para o administrador do distrito de Xibabava e a população local, este fato irá certamente impulsionar o desenvolvimento em Muxungue e também irá eliminar o grande sofrimento
que os comerciantes, agricultores, funcionários e a população em geral de Chibababa estavam sujeitos para se beneficiarem dos serviços bancários, visto que a deslocação para Chimoio, Nhamatanda ou Beira acarretava muitos riscos e gastos, tendo ficado para a história a partir de hoje. Quando há dinheiro, procura sítio, cava baixo, lança aquele lata com papel de oriados, meta lá, ficha, porque quando deixa esse dinheiro dentro de casa até chegar ladrão. É muito importante, já não guardamos dinheiro embaixo do colchão, nem embaixo da almofada, já temos segurança. Este banco, neste posto administrativo, representa-nos um grande sinal do desenvolvimento. Cada qual guardava dinheiro de qualquer maneira e era um grande risco, porque cada pessoa, dia após dia, passava muito mal, ia para batata, os seus valores, e por indivíduos de má fé, às vezes munidos de katanas, ora de armas de fogo, numa calada de noite. Havia um bandido porque muitos comerciantes adquirem os seus valores por causa dos negócios, eles levavam os dinheiro, guardavam dentro das casas, outros mesmo enterravam na terra, mas os bandidos pesquisavam de como até conseguir entrar lá nos comerciantes, baterem, levar os seus valores e acabavam mesmo de passar mal. Agora com o banco, muitos comerciantes são felizes e funcionários também estamos muito felizes mesmo. Deslocávamos para Chimoio, para Beira, agora estamos muito felizes. O Banco Internacional de Moçambique está apostado em expandir-se para várias regiões do país, com destaque para as zonas rurais, onde a população ainda é obrigada a caminhar longas distâncias com vários riscos para depositar ou levantar dinheiro. Para nós, Millennium BIM, a principal riqueza de uma terra são as pessoas. E é por elas e para elas que ao longo dos nossos 20 anos de história trabalhamos diariamente, apoiando as famílias e as empresas com soluções financeiras adequadas e promovendo o incremento acelerado da inclusão financeira. Cerca de 500 trabalhadores da extinta Empacol, uma empresa que estava sediada na Beira, ligada ao processamento de madeira, receberam cheques para levantar parte de 87 meses de salários em atrasos. As reivindicações destes trabalhadores já levam mais de 7 anos. A empresa onde trabalhavam, a Empacol, faliu em 2006 e ficaram sem salários desde aquela altura. Depois de várias manifestações, receberam finalmente, na passada quinta-feira, estes cheques passados pelo setor da agricultura em Sofala, referente a apenas 7 dos 80 meses de salário em atraso. Naquela quinta-feira, todo trabalhador pegou o seu cheque e dirigiu-se a cada banco do BCI. Não tivemos acesso ao dinheiro, porque o cheque tinha problemas, ora porque não tinha carimbo, ou porque então as assinaturas não conferiam. No mesmo dia, os trabalhadores mandaram carimbar os cheques, mas já era tarde para levantar os valores. Hoje, segunda-feira, a partir da manga, o BCI não paga. Chegamos aqui, todos os bancos do BCI não estão a pagar porque não tem dinheiro no banco para nos pagar. Depois a assinatura não confere. Então, isso, quer dizer, é uma burla. Porque se for uma pessoa singular passar um cheque sem cobertura, tem direito à cadeia. E o que é que o governo faz? Passar cheque para esses trabalhadores que o senhor está a ver? Espatifados, as caras espatifadas, as pessoas que não conseguem comer, alimentar-se, depois de tantos anos trabalhar para o governo, para dar cheques sem cobertura. Estes trabalhadores estão zangados com uma comissão criada por eles mesmos para, junto do governo, solucionar este problema, pois, de acordo com as suas palavras, a mesma não é comunicativa. Nós temos uma comissão que trabalha junto com o governo, ainda não nos disse qual é o processo a seguir. A STF esteve ainda esta manhã no setor da agricultura em Sofala para obter uma reação em torno deste caso, mas na altura uma equipa multissetorial composta pelos diretores da agricultura, finanças e do trabalho estavam reunidos com parte dos trabalhadores a discutirem o problema. Entretanto, a nossa reportagem soube no princípio desta noite que o problema estava relacionado com as assinaturas que não conferiam e que a situação já tinha sido ultrapassada e que até parte dos trabalhadores conseguiram movimentar os seus cheques. Em menos de uma semana, mais um caso de falsa licenciatura acaba de ser descoberto na Escola Secundária Macombe, no distrito de Gondola, em Manica. Desta vez, trata-se de uma professora que recorreu à falsificação de certificado do curso de Filosofia e está há 2 anos a lecionar aquela disciplina na
11ª classe. Trata-se de Sandra Mafunhane, a professora que vem lecionando de forma fraudulenta a disciplina de filosofia na Escola Macombe há pouco mais de 2 anos. Na verdade, Sandra Mafunhane frequentou o grau de bacharelato na Universidade Pedagógica em Maputo, conforme atesta este certificado, e mais tarde decidiu falsificar o seu próprio certificado, substituindo a palavra bacharelato pela licenciatura, mantendo todos os restantes dados. O diretor da Escola Macombe diz que recebeu a professora Sandra e não desconfiou, uma vez que teria trabalhado com ela há anos no distrito de Mussurize, quando esta era bacharel, pensando que já tivesse concluído a licenciatura. Mas mesmo assim, depois de assistir algumas aulas da professora, levantou algumas suspeitas devido à má qualidade. Foi daí que solicitou a autenticidade dos certificados à Universidade Pedagógica, tendo esta confirmado que o de bacharelato era verdadeiro e de licenciatura falso. Ela apareceu com um certificado de bacharel e o que nós sabíamos, porque ela já trabalhou em Mussurize e eu já trabalhei também em Mussurize como diretor distrital. Eu sabia que ela era bacharel. Só que de repente aparece um certificado que diz que ela é docente N1, está licenciada em filosofia. Então eu estranhei, nós estranhamos, mas tínhamos que pedir à Universidade Pedagógica do Maputo, a partir da delegação da Beira, para certificar se realmente a professora Sandra é licenciada em filosofia e em que momento isso aconteceu. Só que a universidade foi muito flexível, acabou nos dando a resposta em como o certificado de bacharel é verdadeiro, mas a de licenciatura já não é verdadeiro, já é falso. Ao contrário de Luís Alface, que lecionou a disciplina de Geografia com falsa licenciatura na mesma escola e que agora encontra-se em parte incerta, foragido da Justiça, Sandra Mafunhane continua a lecionar, sendo que a única medida até agora tomada foi de baixar o salário de licenciatura, que a fez encaixar mais de 80 mil meticais ilicitamente e a oferir como bacharel, enquanto ocorrem procedimentos criminal e disciplinar. Informações na posse da STV dão contas que Sandra Mafunhane, usando a falsa licenciatura, terá sido confiada a dirigir o Instituto Politécnico Domingos Taimo e mais tarde viria também a dirigir o Instituto Politécnico Planalto e viria a ser afastada por alegada incompetência. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadang, STV. O diretor dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Gondola diz que a instituição não tem pedido a autenticidade dos certificados junto das universidades, melhor dizendo, de onde os candidatos e professores são provenientes. Aquele responsável atribui culpa aos serviços de notariado pela falsificação dos certificados. A STV ouviu esta segunda-feira Lucas Buani, diretor dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologias de Gondola, órgão responsável pela contratação de professores, o qual confirmou os 2 casos de falsificação de certificados de licenciatura naquele distrito. Sim, confirmo. De fato, isso aconteceu. Fomos reportados, a Escola Secundária de Macombe nos informou e mostrou os certificados, analisamos com a ajuda da inspeção e também com a ajuda das universidades, confirmaram que foram falsos. Buani referiu ainda que os serviços distritais de educação, em particular de Gondola, não solicitavam junto das instituições onde os candidatos a professores concluíram os graus de formação a realidade ou não dos certificados. Antes não fazíamos isto, só confiávamos na confirmação da conservatória, mas doravante temos que fazer isso e estamos já a fazer. Como quer dizer, a culpa não morre solteira, Lucas Buani chama a responsabilidade também aos serviços de notariado que autenticam os certificados, uma vez que a sua direção recebe cópias de documentos reconhecidos por aquela instituição. No dossiê das contratações, os certificados que pedimos já vêm autenticados com a conservatória. A priori, a conservatória não descobriu, nós também confiamos e recebemos os documentos falsos. A nossa fonte disse que, baseando-se nos 2 casos de contratação de falsos quadros para o setor da educação, um trabalho aturado está sendo levado a cabo no sentido de verificar a possível existência de outros e a sua responsabilização.
Olhamos agora para as notícias internacionais. O Burundi vive um clima tenso. Na véspera do dia da eleição presidencial foram vidas várias explosões e tiros a norte da capital do país. Existe muita tensão à volta deste ato eleitoral por causa da recandidatura do atual presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, a um terceiro mandato que vai participar sozinho porque a oposição decidiu boicotar o escrutínio. Em maio, as autoridades conseguiram frustrar uma tentativa de golpe de Estado liderado pelo antigo chefe dos serviços secretos. Uma especialista em prevenção de conflitos e análise de riscos comentou nos seguintes termos: o que é mais preocupante é a existência de uma oposição armada que se está a insurgir contra o governo. Se houver cisões no exército e alguns dos militares se juntarem aos insurgentes, poderá haver uma escalada de violência no país e possivelmente uma guerra civil, sublinhou Yolande Bouka. Em junho, as autoridades do Burundi conseguiram pôr fim a mais de um mês de protestos quase diários contra uma terceira candidatura de Nkurunziza, no poder desde 2005. Por causa da instabilidade, mais de 150 mil pessoas fugiram do Burundi para países vizinhos. Depois do reatamento das relações diplomáticas, Cuba volta a ter uma embaixada nos Estados Unidos da América. A reabertura das representações diplomáticas dá continuidade ao anúncio formal e histórico do restabelecimento de relações entre os dois países. A bandeira da Cuba, pela primeira vez em 54 anos, voltou a ser hasteada na Embaixada de Washington. Na cerimônia, o chefe da diplomacia em Havana, Bruno Rodrigues, lembrou que é apenas o primeiro passo de muitos que ainda vão ser dados. Os acontecimentos históricos que vivemos só fazem sentido com a remoção do embargo econômico, comercial e financeiro, que é a causa de tantas privações e danos para o povo cubano, bem como a devolução do território ocupado de Guantánamo e o respeito da soberania de Cuba. A Embaixada dos Estados Unidos da América em Havana também reabriu as portas pela primeira vez em mais de meio século, mas ainda sem hastear a bandeira. Para que isso aconteça, será preciso esperar a visita oficial do secretário de Estado norte-americano John Kerry a 17 de agosto. Pelo menos 30 pessoas morreram no atentado terrorista na Turquia. O ataque fez também uma centena de feridos, na sua maioria estudantes. A Turquia vai reforçar as medidas de segurança na fronteira com a Síria. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro turco. Ankara atribuiu a responsabilidade do ataque ao grupo terrorista do Estado Islâmico. O presidente Recep Tayyip Erdogan condena o ataque terrorista, independentemente da proveniência. Para o presidente, não há lugar em nenhuma religião ou país para o terrorismo. Localizada junto à fronteira síria, a 10 km da cidade de Kobane, palco de violentos combates entre as forças curdas e os jihadistas do Estado Islâmico, Suruk foi palco de protestos na sequência do atentado que degeneraram em confrontos com as autoridades. O atentado, condenado pela União Europeia, pelos Estados Unidos da América e pela NATO, motivou também manifestações em Istambul e em várias cidades europeias. Olhamos agora para as reflexões do engenheiro Ambrósio Citói no que diz respeito aos desafios da infraestrutura e logística em Moçambique. O governo, quando aprovou a estratégia em 2009 para o desenvolvimento integrado do sistema de transportes, tinha em vista aquilo que é o desafio que aqui se coloca, que é a eficiência logística. Olhando para aquilo que acontece, se olharmos para o gráfico que foi apresentado aqui pelo engenheiro Fonseca, sobre aquilo que são os custos de logística em termos de transporte rodoviário e aquilo que são os custos para o transporte ferroviário. E nós, olhando para isso, verificamos que o nosso país, que tem um comprimento de cerca de 2.700, 2.800 quilômetros, é ligado por transporte rodoviário. E logo a priori mostra um dos fatores que trazem alguns aspectos de ineficiência de logística no seu global. Razão pela qual a visão estratégica que é preconizada dentro da estratégia é garantir que haja como primazia o transporte marítimo na ligação deste troço, que é o maior troço que existe,
que é de norte ao sul, e em seguida o transporte ferroviário ligando este mesmo troço de norte ao sul ou do sul ao norte, e que o transporte rodoviário de facto seria o alimentador desta espinha dorsal. Portanto, sendo o mesmo setor que zela pelo transporte tanto ferroviário, marítimo, bem como o transporte rodoviário, o objetivo não é criar problemas para o transporte rodoviário, mas sim é maximizar a utilização de cada um dos modais de transporte. Ou seja, se uma carga é especificamente uma carga ferroviária, devia ser transportada neste mesmo modal de transporte. Portanto, contudo, olhando para o exemplo aqui trazido sobre o número de caminhões que chegam a um determinado porto, que é maior, inverteu aquilo que é o habitual ou aquilo que é o necessário para uma logística plena e eficiente. E se olharmos para o ponto de partida dessas mesmas cargas, nem toda a carga é possível ser transferida para o sistema ferroviário. Porque o sistema ferroviário é um sistema que não é tão flexível, não vai de porta a porta. Contudo, é possível trazer essa carga para um determinado ponto e desse mesmo ponto ser transportado via férrea para o porto. Isto garantindo aquilo que é uma intermodalidade eficiente, porque a intermodalidade em si já se verifica se nós olharmos para aquilo que é o porto, que é o interface entre as frequências do transporte marítimo, bem como as frequências do transporte tanto ferroviário como rodoviário, que são os alimentadores do porto. Portanto, a intermodalidade já existe, contudo, é necessário aprimorar e cada vez mais garantir que aquela carga que é possível ser transferida do sistema rodoviário para o ferroviário seja transferida, devido à sua localização, porque pode ser uma carga que, se eu puder tentar obrigar que tenha que vir por via férrea, os custos podem ser cada vez maiores, transferir do rodoviário para um porto seco, do porto seco para o ferroviário para o porto, a cadeia fica mais longa. Aqui algumas reflexões extraídas do terceiro Fórum Temático do Mosefo, que esteve subordinado aos desafios da infraestrutura e logística em Moçambique. Seguimos com a noite informativa. O município da Matola demoliu hoje 20 muros de residências por obstruírem um projeto de estrada. A decisão criou muita confusão e só a polícia conseguiu devolver a ordem. Alguns moradores do bairro de Salala, no município da Matola, acordaram em pânico com o roncar dessa pá escavadora por volta das 8 horas da manhã. A máquina pesada derrubou 20 muros de vegetação que o município diz terem sido construídos em lugares impróprios.